Olá! Olá, muito boa tarde para você aqui do Instagram, boa tarde para você que acompanha a gente pelo Facebook. Nós estamos começando a nossa live de hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade, trazendo um tema bem do momento, como conseguir dormir com tanta preocupação, né, Laura? Boa tarde, Laura, boa tarde, Arelinda. Deixa eu colocar aqui no Instagram o título da nossa live, no Face a gente já consegue deixar desde o começo, aqui no Instagram a gente precisa publicar, então só um minutinho. Muito bem, fixei o comentário. Como conseguir dormir com tanta preocupação, galera? Tudo bom? Tudo ótimo. Para você que está entrando aqui também com a gente pelo Facebook, dá aí o seu boa tarde para eu saber quem é você, quem é que está aqui comigo, para eu poder ir cumprimentando o pessoal, falando um oi para todo mundo. Para quem acompanha a gente já há um tempo pelo Instagram, pelo Facebook, sabe que essa live normalmente, né, antes da pandemia, eu falo que o mundo, nossa história, a história da nossa humanidade provavelmente vai se dividir em duas partes, né? O antes e o depois dessa pandemia que vem assolando o nosso planeta, trazendo tantas dificuldades para todos nós. Então, antes da pandemia, eu fazia essa live junto com a Sandra. Eu sou Inês da dupla Inês e Sandra. E agora a gente fica assim, ela lá na casa dela, eu aqui na minha, né, no momento todo de improvisação, fazendo o que a gente consegue para levar conteúdo para você. Então, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Verita, Luana dos Santos, seja bem-vinda. Leila, boa tarde. Não, Leila, não, Leia. Boa tarde, Leia. Eu leio meio mal, gente, que esse óculos me ajuda bastante, mas não totalmente, né? Então vamos lá, a nossa missão, minha e da Sandra, é ajudar você a vencer a sua ansiedade, para você poder dizer realmente chega de medo, chega de ansiedade, aproveitar muito mais a sua vida. E com isso a gente vem trazendo uma série de conteúdos aqui pelo Instagram, pelo Face, no canal do YouTube, por tudo aí a gente coloca o nosso material. É muito, muito bom ter você aqui com a gente. Então vamos lá, vamos falar do nosso assunto aqui, né? Para você que está aqui no Facebook, deixa aí nos comentários se você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Aqui também, se você está conseguindo me ver bem, aqui no Instagram, que é bom para a gente saber a qualidade da nossa transmissão. E vamos lá, né? Respondendo a pergunta que chegou para a gente, chega de dúvidas, é uma live que a gente faz para responder perguntas das pessoas que nos seguem. Então, se você tem pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente pega essa pergunta depois e transforma num chega de dúvidas para você. Oi, Lilian, boa tarde. Então, vamos lá. Como conseguir dormir com tanta preocupação? Vamos contextualizar isso primeiro. O que é... Vou só tirar o som aqui do meu computador, que já que ele faz um barulhinho aqui. Peraí, pronto, sem som. Preocupar-se é algo inerente à nossa experiência humana. Então, todos nós, em algum momento da vida, a depender da circunstância, se preocupa consigo mesmo, com o futuro, com alguém, as pessoas que a gente ama. Então, é natural do ser humano se preocupar. Agora, se preocupar excessivamente já pode ser um sintoma de ansiedade. Então, pessoas que se preocupam demais com tudo e com todos, a gente já pode estar pensando aí numa questão de ansiedade. Porque a preocupação, o que é a preocupação? É nós nos preocuparmos, né? Nós antecipadamente nos ocuparmos de alguma coisa que está para acontecer no futuro. E na ansiedade a gente já sabe que existe o pessimismo, o negativismo, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. E aí, quando a gente pensa sobre algo no futuro e a gente imagina que não vai dar certo, que vai ser uma catástrofe qualquer, é natural que a gente fique mais tenso e preocupado com aquilo. Então, a ansiedade, ela tem lá os seus sintomas físicos que a gente já conhece tão bem, né? Você que sofre de ansiedade sabe do que eu estou falando. Palpitação no coração, tremedeira, respiração ofegante, que mais? Dor de barriga, transpiração excessiva, às vezes transpiração na mão, insônia, né? Insônia é um sintoma físico da ansiedade, e tem todos os sintomas que a gente chama de emocionais, que é a preocupação excessiva, o pessimismo, o negativismo, o catastrofismo, aquela sensação de que algo terrível vai acontecer. Esses são os sintomas emocionais da ansiedade. E realmente, uma pessoa que se preocupa com tudo e com todos
vai sim perder o sono, porque ela vai manter a mente dela ocupada com essas ocupações antecipadas sobre o que pode vir a acontecer lá na frente. O que a gente observa, né, que a preocupação, ela é uma lente, uma lupa colocada sobre o futuro, pensando que não vai dar certo. Graças a Deus, né, eu gosto de lembrar isso, graças a Deus que boa parte das coisas que a gente pensa de ruim, de negativo para o futuro, não acontece, né, gente? Boa parte não acontece, ainda bem, porque se fosse do jeitinho que a nossa cabeça pensa, meu Deus, o que seria isso? Deixa eu ver aqui. A Geisilene está colocando uma pergunta. Gostaria de saber se essas palpitações debaixo da costela do lado esquerdo e pulsação na garganta é ansiedade. Pode ser sim, viu? Pode ser uma alteração dos batimentos cardíacos, que quando você começa a prestar atenção nele, você sente ele em toda a região do coração. E aqui, porque aqui a gente tem veias, tem artérias que passam por aqui, viu? Bom, agora, vamos falar de dormir, né? Dormir e dormir bem é fundamental para que a gente tenha um dia bom, né? Você já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, eu não tenho problemas com insônia, mas quando eu tinha criança pequena, que aí você é obrigado a levantar várias vezes durante a noite, ou quando alguém está doente, a gente não dorme bem e o nosso dia seguinte não é um dia bom. Então, é muito importante a gente lembrar que existem coisas sim para a gente se preocupar, mas como fazer para mesmo assim ter uma qualidade de sono para poder ter um bom desempenho no dia seguinte. Por quê? O sono, ele tem várias funções importantíssimas no nosso desempenho. Por exemplo, a consolidação da memória, tudo aquilo que a gente ouve, aprende, lê, estuda, é consolidado durante o nosso período de sono, ou seja, a nossa memória fixa as coisas, principalmente enquanto a gente repousa. A questão da concentração, pessoas que não dormem bem à noite, elas têm baixa concentração, elas ficam mais irritadas, elas ficam esquecidas e esquecem coisas até que seriam da memória do longo prazo, porque não guarda direito lá dentro da mente. Então, enquanto o nosso corpo dorme, a mente, embora continue trabalhando, né, se ela estiver mais calma, ela permite um relaxamento melhor do corpo. E com isso, a gente tem um desempenho melhor no dia seguinte, porque a gente acorda com aquela sensação de descanso no outro dia. Quem não dorme não tem essa sensação no outro dia. E, além de tudo isso, tem a produção de alguns hormônios também durante a nossa noite de sono, que são aqueles hormônios que trazem a sensação do bem-estar. Se a gente não dorme direito, a gente não produz esses hormônios na quantidade certa, o que faz com que a gente lá no dia seguinte tenha mau humor, irritação, baixo astral, pessimismo, e tem tudo a ver com não dormir direito. E quando não dormir direito é uma constante, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu nunca durmo bem. Eu não durmo a noite toda, não sei o que é dormir uma noite inteira, eu não sei o que é amanhecer descansada. O que acontece com essas pessoas? Elas realmente começam a desenvolver algumas outras doenças. Hipertensão, estresse, a própria ansiedade aumenta quando a gente não dorme direito. E problemas de concentração e memória, que é uma das coisas que ficam mais marcadas quando a gente não tem uma boa noite de sono. Vamos falar um pouco do momento que a gente está vivendo. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Andréia. Tem um cumprimento ali que eu não tinha respondido. Sejam bem-vindas, viu? Geisilene, você está enviando uma solicitação para a gente, para falar com a gente ao vivo, e eu não sei se foi sem querer, né? Na terça-feira a gente tem uma live às 21h09. A gente subiu 1 hora essa live. Ela estava sendo às 10h08 da noite. Agora ela é às 9h09 da noite. Nessa live você consegue conversar com a gente ao vivo, viu? E é bem legal, porque você recebe uma consultoria gratuita, né, da gente para falar sobre o seu problema, tá bom? Vamos falar um pouquinho do nosso momento atual, né? Esse momento que a gente está vivendo com essa questão da pandemia, da contaminação pelo novo coronavírus, tudo isso que a gente já sabe também, isolamento social, toda essa confusão que a gente está vivendo. É um momento muito fértil, muito propício para que as nossas preocupações fiquem lá em cima, lá no topo, né? Muitos de nós estamos mais preocupados do que o normal. Questões financeiras são motivos de preocupação. Tem gente que já perdeu o emprego, tem gente que está com medo de perder o emprego, tem gente que é autônomo, não está conseguindo trabalhar, tem gente que vende, não está conseguindo vender. As empresas estão ameaçando demissões, algumas empresas já fizeram demissões, então tem gente com medo de que falte dinheiro, vai vendo, né? Só na parte financeira. Falência, né? Essa coisa da queda das vendas. Que mais? A escola dos filhos tem sido fonte de preocupação para muitas pessoas.
por quê, né? É uma grande interrogação, como é que termina esse ano letivo, né? As escolas estão dando o seu melhor, estão dando um nó aí, fazendo as aulas online, atendendo as crianças de maneiras diferentes, mas a gente não sabe como termina esse ano letivo. E se tivesse que voltar para a escola, será que a gente está pronto para mandar os nossos filhos para a escola? Então, outra fonte de preocupação. O que mais? O medo do vírus em si, de contrair o coronavírus, contrair o coronavírus e adoecer, né? Ter que parar na UTI, ou então ter pessoas da família que contraiam o vírus e acabem indo parar no hospital, que desenvolvam uma forma grave da doença. Então, vai vendo a quantidade de coisas que podem nos preocupar. Medo de que essa quarentena se estenda ainda por muito tempo, né? As coisas demorem muito para voltar ao normal, ou ainda um medo mais complicado, que é o medo de que as coisas nunca mais voltem ao normal. Tem gente com esse medo também, e é natural que a gente se sinta assim. Bom, com todos esses motivos, né, motivos de sobra para a gente se preocupar, sim, é algo para tirar o nosso sono. Então, tem muita gente com dificuldade para dormir. O que a gente faz com isso? Como conseguir dormir com essa montanha de preocupações que a gente está tendo nessa fase aqui? Então, vamos lá. Eu trouxe várias sugestões, trouxe algumas orientações para você aplicar no seu dia a dia. A gente gosta sempre de fazer uma live bem prática, onde você pode pegar o tema e já levar para o seu dia a dia, já começar a usar hoje mesmo para conseguir resolver aquilo que está te perturbando, aquilo que está te incomodando. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar para a gente conseguir dormir melhor é que o nosso corpo está sempre respondendo à nossa mente. Aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está imaginando, aquilo que está passando na nossa cabeça traz reflexos para o nosso corpo. Nós gostamos de sempre fortalecer essa premissa. Então, se eu estou com a minha mente muito agitada, sobrecarregada e cheia de preocupações, como fica o meu corpo? Ele fica tenso, contraído, musculatura contraída, ele fica agitado e, obviamente, eu vou ter dificuldades para dormir. Então, logo, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar para relaxar a minha mente, porque o meu corpo vai seguir a minha mente. Se eu estiver com a minha mente mais relaxada, mais tranquila, a chance de que eu tenha uma noite de sono melhor aumenta e muito. Boa tarde, Nomilde, que entrou aqui pelo Facebook, seja bem-vinda, saudade, querida. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para começar desde já a relaxar nossa mente para a gente poder ter uma noite de sono melhor, conseguir lidar com esse monte de preocupações e dormir? A primeira coisa que a gente recomenda é um combo de ações chamado de higiene do sono. Um conjunto de coisas que você precisa fazer para ter uma melhora da noite de sono, que é uma higiene, uma limpeza na maneira como você lida com o teu sono. É uma série de situações, de ações que vira uma espécie de ritual para dormir e que facilita muito a noite de sono. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa? Você precisa estabelecer um horário para ir para a cama. Com essa história da pandemia, do isolamento social, a nossa vida está meio bagunçada, a rotina está afetada, mas você precisa estabelecer um horário. Por quê? O nosso cérebro, ele aprende muita coisa. E se a gente faz as coisas de forma repetida, ele entende o comando. Então, se eu digo que eu vou dormir, sei lá, às 22h30, não precisa dormir 8 horas da noite, não é nada disso, mas eu vou dormir todo dia 22h30, 22h40, é como se o meu cérebro já começasse a se preparar para isso. Então, estabeleça um horário e siga esse horário para dormir mais ou menos na mesma hora todo dia. Uma outra coisa que é muito importante, evite alimentos, bebidas que são estimulantes antes de dormir. Coisas que contêm cafeína é a primeira coisa que a gente lembra. E tem gente que fala assim, eu tomo uma bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja, tudo bem, de vez em quando não tem problema. Mas isso não pode ser um hábito também. Até porque a bebida alcoólica, ela relaxa primeiro e depois agita também. Para você ficar realmente relaxado com a bebida alcoólica, você tem que beber muito para ficar realmente acabado. Só que aí dali a pouco você virou alcoólatra, né? Isso também é um outro problema. Então, evite alimentos que são estimulantes, bebidas e comidas. Pratique exercícios físicos. A prática do exercício físico regularmente ajuda também a produção das endorfinas, que são aqueles neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar. Porém, algumas pessoas ficam agitadas com o exercício físico. Então, você precisa fazer longe da hora de dormir. O ideal é de manhã ou à tarde. Inês, mas
o único momento que eu tenho para fazer exercício físico é à noite, perto da hora de dormir. Tudo bem. Então, você não pode fazer uma coisa muito pesada, que te agite demais. Tem que fazer alguma coisa um pouco mais leve, um ritmo mais leve, uma coisa mais moderada. Porque senão, em vez de você relaxar, você vai ficar mais agitado. Deixa eu falar mais um pouquinho de boa tarde aqui. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Lela. Boa tarde, Stephanie. Seja bem-vinda. Uma outra coisa, reserve a cama para dormir, gente. Para namorar também, tudo bem, mas principalmente para dormir. Tem gente que passa muitas horas do dia na cama, né? Durante o dia, deita para dormir durante o dia na cama. Tudo bem, uma hora ou outra, mas se for um hábito, você troca o horário de dormir. Outra coisa, vê TV no quarto, fica no celular até tarde. Há quem diga que nem ler a gente deveria ler na cama. A cama deveria ser um lugar realmente para dormir. Lembra que eu falei que o nosso cérebro aprende? Né? Ele aprende que a cama é um lugar para dormir. Então, evite fazer outras coisas. Ah, vou levar meu computador e ficar trabalhando lá na cama. Ele vai confundindo tudo. Ele acha que a cama é um lugar para trabalhar, para ler, para ver TV, mas não para dormir. Ou raramente para dormir. Então, cuide de fazer na cama somente o que é da cama. O que mais? Sinaliza para o seu cérebro que está chegando a hora de dormir. Como é que a gente faz isso? Ah, se eu vou dormir perto das 10h30, pouco antes das 10 ou logo às 10, a gente começa a falar um pouquinho mais baixo em casa, abaixa o volume da TV, apaga um pouco de luzes, né? Às vezes a casa tem 3, 4 cômodos, um monte de luz acesa. Porque depois que inventaram a energia elétrica, a gente teve muitos ganhos com a invenção da energia elétrica. Mas a gente perdeu um pouco nisso, porque a gente se desconectou do ritmo natural. Como que é? A gente tem sol, claridade, agora que está chegando o inverno até umas 6 horas da tarde, aqui no estado de São Paulo, e depois começa a escurecer, que é um sinal que é para você ir dormir. Só que a gente tem energia elétrica, a gente deixa tudo claro. E a gente manda um sinal errado para o nosso cérebro, para a nossa mente, a respeito da hora de dormir. Então, suaviza as luzes da casa, começa a apagar um pouco de luz para já ir dizendo para o teu cérebro, ah, tá dando a hora de ir para a cama, tá dando a hora de dormir. E deixe tudo que é tela fora do seu quarto. TV, celular, tablet, deixa isso fora do quarto. Se você precisa do seu celular para despertar de manhã, certifique-se de que ele está com as notificações silenciosas, porque senão você começa a querer cochilar e você fica com aquela tentação, deixa eu ver quem é que será que me mandou mensagem, deixa eu dar só mais uma olhadinha. E isso tudo, né, a tela do celular, aquela luminosidade, manda sinais errados para o cérebro a respeito da hora de dormir. Bom, então essa é a primeira coisa, higiene do sono. Se você não conseguiu anotar, você pode assistir essa live depois a gente tem um resuminho dela que sai na semana que vem, mas anota aí essas coisas que elas são importantes para você ter uma boa noite de sono. A segunda coisa é um trabalho direto com a nossa mente. Lembra que eu falei que a mente agitada não deixa a gente dormir? O que a gente faz para trabalhar a nossa mente e conseguir relaxá-la para a gente dormir? Lembra de uma coisa extremamente importante. Nós não controlamos todas as coisas. Né? Eu acho que essa pandemia, esse momento todo que o nosso Brasil, o nosso planeta está vivendo, ele é um bom exemplo de que a gente controla uma pequena parte das coisas. Então, lembra, é um relacionamento, 50% eu, 50% o outro. É uma questão de trabalho, 50% eu, 50% o outro. É uma situação financeira, 50% eu, 50% o outro. Fica só com a sua parte. Lembra que muitas variáveis realmente estão fora do nosso controle. Então, diz isso para você mesmo. Eu fiz a minha parte, o resto agora não é comigo. Eu solto. Porque saber o que a gente controla e o que a gente não controla já dá uma relaxada na mente. A mente, ela está dentro desses 50%, trabalhando, raciocinando, trazendo ideias, mas não importa, tudo que você faz é 50% do processo, outra parte com o outro lado da situação. Uma outra coisa, experimenta colocar as preocupações da sua cabeça para fora. Como é que a gente faz isso? Tem uma técnica que é muito simplesinha e que é muito, muito eficaz. Mantenha um blocozinho, um caderno, uma folha de papel perto da sua cama, no seu criado, ou pode fazer isso antes de ir para o quarto também, pega uma caneta e um lápis, não é no celular não, tá gente? O celular tem a questão da luminosidade, é uma caneta, um lápis, e anota as suas preocupações num papel.
Preocupações as mais diversas, não tem uma regra do que está te preocupando, coloca lá no papel. Às vezes a gente está preocupado com datas, com coisas que a gente não pode esquecer. Nossa, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, não posso esquecer. Amanhã eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que mandar uma mensagem. Anota tudo lá. E diga para si mesmo, eu estou tirando da minha cabeça e estou colocando no papel. Aqui está guardado, eu não preciso me preocupar em registrar isso, porque isso também deixa sua mente com um trabalho, com uma ocupação, e ela não para, tem medo que você esqueça. Gente, a nossa mente é um excelente servidor nosso. Ela está ao nosso serviço. Então, se eu pensar assim, nossa, eu não posso esquecer de pagar aquela conta, ela vai ficar toda hora. E aquela conta, você não vai pagar? Viu? Tem aquela conta lá para pagar, o dinheiro ainda não chegou. Ela vai ficar te lembrando, porque ela é um servidor. Então, se eu deixo ela no comando, é isso que ela vai ficar fazendo, me cutucando, acorda aí, lembra disso, não esquece aquela outra coisa. Então, eu que fico no comando, eu digo para ela, beleza, já anotei tudo, tá tudo aqui no papel, posso dormir sossegada. É um comando que a gente tem que dar para a nossa mente. A gente tem também uma técnica, e depois eu vou até explicar essa questão da técnica. Uma técnica que a gente chama da técnica do gigante dos anõezinhos. A gente pega um problema que está nos preocupando, e imagina que ele é um gigante, muito grande, que está ali na nossa frente e que está realmente nos assustando. A gente está com dificuldade de combater esse gigante. Mas aí a gente estrala os dedos e ele se transforma em anõezinhos, sei lá, 4, 5 anõezinhos. Então, o seu problema é dividido em partes e você vai lidando com uma parte de cada vez. Eu e a Sandra estamos preparando para o mês de junho uma série de 15 vídeos que a gente vai publicar aqui nas nossas redes, com técnicas muito simples e naturais para você lidar com a sua ansiedade. Essa técnica do gigante e os anõezinhos, a gente vai colocar lá na lista de técnicas que a gente vai ensinar para você combater a sua ansiedade. Então, fica ligado na gente aí que a gente vai publicar esses vídeos aí com as 15 técnicas. Por isso eu não vou entrar muito no detalhe agora para não estragar a surpresa. Depois você pega lá no vídeo a nossa técnica o gigante e os seus anõezinhos. Dá muito certo essa técnica. Outra coisa, estabeleça as ações que você vai ter que fazer antes de deitar, então as ações do dia seguinte e as ações do momento. Qual que é a principal ação que você precisa fazer na hora de deitar? Dormir. Dá esse comando para a tua mente. Mente querida, a sua única ação agora é me deixar dormir. E diz isso para o seu corpo também, corpo, vamos dormir. Dá um comando. A gente pode comandar a nossa mente. A gente pode falar com ela de vez em quando, viu? Chiu, chega de barulho, já anotei tudo, agora vou dormir. Né? Então, essa parte ajuda bastante também e você vai se sentir mais descansado no dia seguinte se você cuida da tua mente dessa forma. Bom, e por último, e não menos importante, trabalhe para relaxar o seu corpo tenso. Lembra que a gente falou que quando a mente está sobrecarregada, ocupada, cheia de coisas, a gente tensiona a nossa musculatura? Então, precisa fazer um exercício também, um treino de relaxamento do próprio corpo. Então, se você perceber isso, a gente precisa se observar, porque é uma questão de autoconhecimento corporal também. Nossa, estou tensa aqui no trapézio, nos ombros, estou com dor no corpo, estou toda encolhida, agora começou a esfriar, a gente se encolhe um pouco mais também. Então, bora lá trabalhar o relaxamento do corpo. Existem alguns alongamentos que a gente pode fazer. Na internet tem orientações para isso, tem gente que tem personal que ajuda com isso, mas dá uma esticada no corpo, nos braços, alongar para frente, puxar a cabeça para um lado, para o outro, para soltar a musculatura do pescoço. Quando deitar, esticar, esticar, esticar bem o corpo e soltar. Isso também ajuda a relaxar as tensões do corpo e vai te ajudar a dormir melhor. E uma coisa que é fundamental, a respiração, que a gente sempre ensina, aquela respiração abdominal. Aproveita que você já está deitada, dobra a perna, coloca a mão em cima da barriga, inspira, estufando a barriga e solta o ar no dobro do tempo, a expiração prolongada. Quando a gente faz isso, a gente acalma o corpo, acalma a mente também e empurra o nosso corpo, escorrega ele para dentro de um sono mais tranquilo. Então, respiração abdominal. A gente também vai ensinar essa técnica bem direitinho lá nas 15 técnicas que a gente vai começar na semana que vem. Uma outra coisa que é importante fazer, que a gente tem também na internet, dá para aprender na internet, mas a gente vai ensinar nas 15 técnicas também, um relaxamento progressivo. Como que se faz isso, né? No yoga a gente aprende muito e existem muitas técnicas de relaxamento, mas existe uma muito simples
que é você deitado começar a prestar atenção lá no seu pé. Leva a atenção lá para o pé, sente o pé e imagina que você está soltando o pé. E vai subindo a perna, o joelho, a coxa, a região do baixo ventre, o tórax, os braços, vai soltando, relaxando o seu corpo. Eu gosto de imaginar que a cada vez que eu solto o ar assim, meu corpo podia afundar na cama. Né? Isso ajuda. Vai relaxando tudo até chegar na cabeça. Né? No mínimo, você ocupa sua mente com isso, ela vai ficando enjoada dessa história de relaxamento e vai se acalmando também, parecido com contar carneirinhos, né? Por que contar carneirinhos às vezes funciona? Porque a mente fica entediada com isso, né? Um carneirinho, dois carneirinhos, 100 carneirinhos, ai que chatice, ela pega e se acalma e dorme. Então, faça um relaxamento progressivo para o corpo, porque isso também vai te ajudar, eu tenho certeza. Bom, e o mais importante, agora sim o mais importante, nós temos no nosso site o www.chegademedoeansiedade.com.br uma técnica gratuita chamada Me Faça Dormir Bem. Então você pode acessar o nosso site, a hora que terminar aqui, você vai lá, entra no nosso site, tá facinho de achar logo na primeira página, só você rodar lá para cima e para baixo, você vai achar essa técnica, Me Faça Dormir Bem. É um relaxamento, é uma indução que eu e a Sandra fazemos, acho que está até gravado na minha voz, eu não lembro, de 17 minutinhos. Tudo que você tem a fazer é colocar lá no celular, por exemplo, né, colocar o fone e ouvir essa técnica. Ela vai te ajudar a dar uma limpada na mente, vai ajudar a relaxar o seu corpo e com certeza vai te dar uma noite de sono mais tranquila. Tá facinho, facinho lá no site. Para quem está aqui no Instagram, a gente tem lá no nosso perfil um link chamado Linktree. Você clica lá, ele vai abrir uma pagininha, essa técnica está lá também, facinho de pegar. Para o pessoal aqui do Facebook, daqui a pouco eu coloco o link aqui para você acessar também. E é muito fácil, totalmente gratuito, né? Você vai lá, ouve quantas vezes você quiser e pode dar para uma criança ouvir, para o marido, para a esposa, pessoas que estão com dificuldade de dormir. Bom, gente, deixa eu dar um último recado aqui antes da gente fechar essa live. Hoje é o último dia para as inscrições do nosso programa Chega de Ansiedade. A gente abriu uma nova turma na segunda-feira. As vagas já estão se esgotando. A gente já está com uma turma formada, mas ainda restam algumas vagas. A gente está fazendo um super desconto. O nosso programa até às 23h59 de hoje está com 50% de desconto. E o que é o programa Chega de Ansiedade? É o nosso tratamento online com duração de 21 dias. Você tem acesso ao programa por um ano, mas ele dura 21 dias. 21 dias tratando a sua ansiedade e acabando com 90% dos sintomas, aprendendo a lidar. Poxa, Inês, mas 90%? Eu queria poder acabar com 100%. Não existe acabar com 100% da ansiedade, tá? Sobram 10% lá que todos nós temos ansiedade natural. Só não tem ansiedade nenhuma quem já morreu. Quem está vivo tem um pouco de ansiedade, isso ajuda a gente a seguir em frente, a fazer as coisas que a gente tem que fazer. É um programa totalmente online, são vídeos gravados por mim, pela Sandra. Você vai precisar investir 16 minutos, mais ou menos, do seu dia para fazer o programa, né? E em 3 semanas você está livre da sua ansiedade. Aproveita, porque até as 23h59 de hoje. Ah, e uma coisa super importante, risco zero. O que significa isso? Quem adquire o nosso programa tem 30 dias de garantia. Mas espera aí, Inês, você acabou de falar que o programa dura 21 dias. Pois é, olha como a gente confia no que a gente está fazendo. O programa dura 21 dias, em 21 dias você acabou, o programa fez tudo, mas a gente dá uma garantia de 30 dias. E se em 30 dias você achar que o programa não serviu para você, que ele não te ajudou de verdade, que você não gostou, não se adaptou, um e-mail que você manda para a gente não questiona isso, o seu dinheiro é devolvido 100%. Todo investimento que você fez é devolvido automaticamente para você, tá bom? Então, risco zero. Semana que vem, a gente tem na terça-feira a nossa live, Você com Inês e Sandra, que é uma live onde você pode entrar ao vivo aqui pelo Instagram e conversar com a gente, tirar suas dúvidas, receber uma consultoria da gente, né? Então, entra com a gente às 9h09, terça-feira, pelo nosso canal aqui do Instagram. Na sexta-feira da semana que vem, a gente tem mais um Chega de Dúvidas como esse, às 17h04, com o tema Quais os principais problemas da ansiedade? Então, nós vamos falar um pouco do que a ansiedade traz para a gente de problemas. Ah, mas eu já sei
Sim, mas a gente sempre traz soluções também, né? A gente não só levanta o problema, como a gente também traz a solução para você. E se você gostou bastante dessa live, compartilha ela assim que terminar, manda para outras pessoas, convide as pessoas para estarem com a gente nessas lives da sexta-feira, que a gente está sempre respondendo a sua dúvida. Vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar disponível no IGTV aqui no Instagram. A gente salva essa live e ainda coloca ela lá no YouTube. Então não tem desculpa, em qualquer lugar você pode assistir. Tá bom? Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, deixa suas perguntas, porque a gente quer as perguntas para fazer novos chega de dúvidas. E a gente vai ficando por aqui. Desejando para você um excelente final de semana. Aproveita, descansa, divirta-se. Entra lá para ver, a gente vai deixar o link também do nosso programa Chega de Ansiedade, que está com venda só até as 23h59 de hoje. Tem um videozinho que eu gravei para você entender como é que funciona o programa. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora, não posso comprar. Não tem problema, assiste o vídeo para você entender. E quem sabe na próxima vez você participar da próxima turma, que a gente não sabe ainda quando vai ser. Mas quando tiver, vai que dá certo e você entra com a gente e elimina a sua ansiedade em 3 semanas. Galera, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, descansem e até semana que vem. Bye, bye. Vamos desligar aqui a galera do Face primeiro. Tchauzinho.